Boa noite, pessoal. Dando início a mais uma videoaula, né? Vamos ver como ficará a programação do nosso formulário aí, né? A parte que vai fazer o depósito na conta dos clientes. Então o nosso voltar, né, vai ser simples. O voltar é só fechar, fecha o formulário. Então no voltar faz o close. Já no nosso escolher cliente, né, a ideia é que tem um formulário onde a pessoa possa digitar uma quantia em dinheiro a ser depositada na conta. Então vamos criar um novo formulário, né? File, New, VCL Form Delphi, né? Criar um novo formulário para o projeto. E vamos configurar. Vai ser simples, né? Vamos colocar aqui um painel. Mais um painel. O primeiro painel vai ser alinhado abaixo, né? O segundo painel vai ser o All Client, certo? Vamos ajustar os tamanhos aqui. Apaga os captions, né? Não é interessante ter os captions pra gente. Vamos colocar um label e um edit. E vamos fazer alguns ajustes de fonte, né? Tamanho 12. Um pouquinho a mais, vai tamanho 14. Nosso label vai ter o caption de novo. Bom, novo não, né? Vamos colocar aqui depósito. Ou melhor, vamos colocar o valor do depósito. Ajusta certinho, né? Para ficar beleza aí. Coloca 2 bit BTNs, né? Então esse vai ser o nosso nome BTN depositar. Esse vai ser o nosso BTN cancelar. No BTN depositar o caption é só depositar, né? Já faz ele ser o default para apertar Enter já confirmar, né? No nosso BTN cancelar o caption vai ser só cancelar. E vamos ajustar os tamanhos aqui, né? Usando a tecla Shift e as setinhas lá. Vamos alinhar certinho aqui. Mais ou menos assim, tá, pessoal? Esse cara vai ser o nosso EDT valor, né? Opa, tem que colocar isso no name, não no text, né? Então, name, EDT valor, tá? Text deixa vazio. Configurando o formulário, né? Nosso formulário vai ter o caption de novo depósito. Esse é o caption. E o nome de FRM depósito. O que mais que a gente vai ter que configurar nesse formulário?
esse formulário não vai ter porquê a gente permitir que o usuário redimensione o formulário, né? Que o usuário aumente ou diminua o formulário, tá? Porque se ele fizer isso, né, acaba estragando o visual do formulário aí, e não tem porquê, porque é só um campo de texto para ser preenchido, né? Mais nada. Então qual que vai ser a ideia, tá, pessoal? Vamos só ajustar um pouquinho melhor aqui, né? A ideia vai ser o seguinte, a gente vai bloquear algumas funções desse formulário. Por exemplo, a gente não vai permitir que o usuário redimensione o formulário, a gente vai travar o formulário sempre nesse tamanho. Para que a gente possa fazer essa trava, né, a gente vai pegar o formulário aqui, a propriedade border style, né, estilo da borda. O padrão vai ser esse sizable, né? Ou seja, é o padrão que vai deixar o usuário aumentar e diminuir, né? Ele consegue redimensionar o tamanho. Se eu não quero que ele redimensione o tamanho, eu vou deixar no padrão single. Assim ele não consegue aumentar e diminuir o formulário, tá? Que mais, né? Não adianta eu travar aqui o border style como single e continuar habilitado o botãozinho de maximizar a janela. Porque aí o usuário pode clicar nesse botão e aí maximiza a janela. Então isso não resolve para a gente. Então qual que é a ideia? A ideia vai ser remover esse botão daqui. A gente pode até deixar o de minimizar e o de fechar, mas o de maximizar a gente tira. Então a gente vem aqui em Border Icons, né? Pega aqui o maximize, né? E tira, coloca para falso. Tá certo? Assim ele não vai ser possível clicar no maximizar aqui, tá? Então basicamente é isso, né? Do formulário muda para MDI, né? O form style para não ter problema. Cadê o nosso form style aqui? Tá aqui, né? Lembra de mudar o form style para MDI child, que é o padrão que a gente está trabalhando, né? Muda o ícone do formulário, né? Vamos deixar aqui, vamos escolher um ícone bom, né, para o formulário aqui. Vai lá na pastinha, deixa eu achar aqui, né? Acha a pastinha stuff de vocês lá, né? Que tem os ícones. Tem a pastinha de ícones lá dentro, vocês já sabem, né? Se eu não me engano tem um que tem uma mãozinha com dinheiro, ó. Vamos usar esse cara aqui, né? Ou vamos ver se tem outro melhor. Acho que pode ser aquele lá mesmo, né? Então vamos usar a mãozinha com dinheiro, ó. Hand Money Icon. Então esse vai ser o ícone do nosso formulário. Olha lá que beleza. Já está mudado, né? Vamos ajustar o posicionamento do formulário. Lembrando que isso aqui tudo já foi explicado nas videoaulas passadas. Vocês já fizeram para o modelo lista e modelo dados, tá? Coloca lá o nosso main form center, né, para pegar o centro do formulário principal. Já ligo o Key Preview, né, para fazer aquela programaçãozinha do ESC. Acho que só, né, no formulário aqui só. Só vamos escolher umas imagens aqui, né? Então, para o depositar, pega o glyph, né? E coloca a mesma imagem do nosso ícone, só que pega da pasta gly48. Então vai na pasta gly48 e pega a mesma mão, né, com dinheiro lá. Pode manter alinhada à esquerda aqui mesmo, tá? Não tem importância. Gly48 acho que ficou muito grande, né? Vamos fazer melhor. Vamos pegar do Gly20. Ficar menor um pouquinho, né? Pronto, tá bom. Cancelar a mesma coisa, né? Pega do Gly20, pega o xizinho lá.
Então beleza, né? Formulário está montado, já tem nome, vamos salvar, né? Tá com Unity 1 ainda. Verifica se está salvando na pasta correta, né? A gente não quer ter problema aí de salvar o arquivo no local errado. E salva como novo depósito U. Agora aqui vocês já sabem, né? De volta a identificar cliente, aqui na programação do escolher cliente a gente vai fazer o que, né? Vamos fazer aqui o nosso FRM principal, né? Bom, vamos declarar a primeira unit para ficar mais fácil. Então, além do data módulo, coloca a principal, né? Principal U. E além do principal U, coloca o novo depósito U, que é o que a gente vai estar usando, né? De volta ao escolher clique. Vamos lá, né? Então, frm principal.abreform tfrm depósito bom, depósito, né? Só o nome da classe, para poder fazer a chamada, certo? Então, basicamente, o nosso botão escolher cliente, né, vai chamar a questão do depósito. Beleza, né? Como é que eu vou registrar o valor que a pessoa digitou aqui dentro da tabela, né? Então, aqui no nosso novo depósito, né, a gente vai ter que declarar uses do DMU para trabalhar com banco de dados, é onde está o nosso data módulo, senão não funciona, né? E aí a gente faz aquilo que vocês já sabem, né? dmcantina.zqr, né? No caso a gente está trabalhando com carry, cliente.edit, para colocar a nossa carry em modo de edição, senão a gente não consegue alterar o registro, né? Não consegue alterar o valor do saldo. dmcantina.zqr cliente co saldo, né? Ponto value, para pegar o valor, vai ser igual a ele mesmo, porque eu quero manter o saldo anterior, né? Não quero substituir o que está lá, eu quero manter e somar, né? Ele mesmo mais o novo saldo, né? O novo saldo eu vou receber numa variável temporária, né? Eu vou colocar aqui como depósito do tipo real. Então eu digo que depósito vai ser igual a conversão de texto para real, né? Para float, o meu edt valor.text. Isso vocês já estão carecas de saber, né? Dos exercícios de lógica de programação que vocês cansaram de fazer lá, né? Estou pegando o valor do edit valor, né? O texto do edit valor, estou convertendo para real, né? Float vai ser um tipo de real aí, né? Números reais, e estou gravando na variável depósito. Então aqui eu simplesmente somo o saldo que já está cadastrado lá, mais o que acabou de ser informado, né, pelo edit valor, que está salvo em depósito. E já salvo isso no banco, que é para não perder esses dados, né? Feito isso, né, dmcantina.post, bom, dizer que é cliente, né, .post para salvar, tá? Então, simples assim, né, pessoal? Recebe o valor do edit numa variável temporária, só para ficar mais organizado o código, né? Coloca a nossa carry cliente em modo de edição, porque se não tiver em modo de edição, a gente não consegue alterar os dados que estão lá dentro, vai dar um erro, né? Pega o saldo atual que está na carry, soma com o novo valor digitado e grava isso na própria carry, né? E no final das contas salva essa operação, porque se não fizer o post não adianta, né? Não adianta só alterar o valor sem fazer o post para confirmar a nossa alteração, tá?
Então, basicamente isso, né? Legal, o formulário está praticamente pronto, tá? Vocês podem estar perguntando o seguinte, né? Ah, professor, por que ao invés de usar um edit comum, por que não usou um dbEdit que está ligado direto ao campo, né, de saldo? Por que não fez aquele esquema de vir aqui na carry e adicionar aqui o saldo direto, né, para poder salvar depois, usando o datasource certinho lá, né? A resposta é simples, tá, pessoal? O motivo é o que? Se a gente faz isso, beleza, não precisa fazer programação nenhuma. É só vir aqui no depositário e fazer o post, né? Faz o edit na hora que mostra o formulário e faz o post no depositário. Ao invés de fazer 4 linhas de programação, faria apenas uma, né? Mas isso permitiria que o usuário alterasse o valor que ele quiser, o saldo final da conta do usuário, né? Então, por exemplo, ele poderia, ao invés de aumentar o valor, poderia diminuir, subtrair parte desse valor, né? Deixaria o nosso sistema inseguro nessa questão de manuseio do dinheiro da conta do cliente, tá? A gente não pode dar esse controle, essa permissão pro usuário que vai operar o sistema, tá? Então, por isso que a gente fez usando um edit comum, né? Porque assim a pessoa não vai ter acesso direto à informação que está no campo. Ela vai poder adicionar apenas a informação que está no campo, mas subtrair não, né? Subtrair não. Isso é interessante até que a gente pensar na questão da subtração aqui, ó. O valor vai ter que ser sempre positivo, né? Não vai poder aceitar, por exemplo, o sinal de menos para poder ser um valor negativo. Porque senão a pessoa pode ser esperta, né? Se a pessoa for um pouquinho esperta, ela consegue fazer um hack no nosso sistema, né? A gente está somando o que a pessoa digitar no edit no saldo final da conta. Se ela digitar um valor negativo, ela vai, ao invés de somar, ela vai subtrair o valor da conta, né? Então seria um hack do sistema. Então a gente não pode permitir isso, tá? Assim como a gente não pode permitir por questão de integridade do sistema, para evitar mensagens de erro aí, que a pessoa preencha o nosso edit com alguma letra, né? Tem que receber apenas números. Esses números podem ser inteiros ou reais e precisam ser números positivos, negativos não, tá? Então qual que é a ideia aqui, né? A ideia vai ser a gente fazer uma programação no nosso edit, nosso CDT valor, de forma que garanta que ele receba apenas números e a vírgula, né? Recebe apenas os números e a vírgula para poder preencher o valor lá, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, para poder garantir isso, né? Seleciona o edit, vai em eventos, procura pelo evento onKeyPress, né? O onKeyPress já foi explicado para vocês quando eu falei daquela questão da tecla ESC, né? O onKeyPress vai ser aquele evento que detecta que uma tecla foi pressionada. O onKeyDown é um evento que detecta que uma tecla está pressionada, está lá embaixo, né? O onKeyDap é aquele evento que detecta que a tecla foi pressionada e foi liberada, né? Ele abaixou e subiu a tecla, tá? O onKeyPress detecta apenas que foi pressionado, tá? Então, onKeyPress gera o evento, olha lá, EDT valor keyPress, né? A mesma coisa que acontece no keyDown e no keyUp, ó, a gente tem nosso parâmetro key, que determina qual é a tecla que disparou o evento. A diferença é que no onKeyDown essa tecla é do tipo word, já no onKeyPress essa tecla é do tipo char, né? Char vocês já sabem lá do C++ e do Java que é um tipo de caractere, né? O char vai ser uma variável que consegue gravar apenas um caractere, uma letra, né? Um número que seja, tá? Ou um símbolo do teclado. Já o word, né, nada mais é do que um tipo numérico. Não seria a tecla em si, não seria o caractere em si, não seria a letra A em si, seria o código ASCII da letra A. Essa que é a diferença, tá? Seria um número inteiro que representa a letra A, né? Então, no nosso caso, vamos trabalhar com um keyPress.
como é que vai ficar a nossa verificação, né? A gente verifica se nosso parâmetro key não está, né? Por isso do not aqui na frente, ó, não está entre 0 e 9, né? Ou a nossa vírgula, que se não me engano vai ser o código 28. Vamos ter que testar para ver certinho, né? Se for esse o caso, né? A gente diz que simplesmente não deve ser usada essa tecla. Então o que a gente está fazendo? Ó, nesse pedaço eu verifico se o key, eu estou verificando se o key, que é a tecla que disparou o evento, está entre 0 a 9. Né? São os nossos números, de 0 a 9. Ou então, né, se ele não estiver de 0 a 9, se ele vai ser o código 28, que vai ser a vírgula. Né? 28 é a vírgula, tá? Acredito eu, a gente vai ter que testar para ver, né? Mas enfim, isso eu estou verificando se é um intervalo que interessa para a gente. Só que aí eu uso o inversor, né? Eu estou usando o inversor. Então, na verdade, eu estou pegando tudo aquilo que não é isso, né? É aquela questão do not que inverte, que eu expliquei para vocês na aula passada ou retrasada, não lembro, né? O que o not faz? Se isso daqui for verdade, passa a ser falso. Se isso aqui for falso, passa a ser verdade, né? Então essa aqui é a diferença. Então eu verifico aqui se está no intervalo que me interessa. E depois eu uso o inversor para saber se não está no intervalo que me interessa. Se não tiver no intervalo que me interessa, o que eu faço? Eu simplesmente substituo a tecla que disparou o evento por nada, por um vazio. E se eu substituo essa tecla por um vazio, no meu edit, o texto não vai ser registrado, ele não grava essa tecla no texto, né? Então o resultado final disso é que ele vai mostrar no edit apenas valores de 0 a 9 mais a vírgula, se o 28 realmente for a vírgula aí, tá? Se eu não escrevi nada errado, né? A gente pode até testar daqui a pouco. Opa, na verdade tem coisa errada aqui, né? Vou colocar aqui, ó, char 28, porque aí ele vai converter o código 28 para o caractere em questão, né? Beleza. Só que eu não vou conseguir testar. Bom, consigo porque eu não coloquei ele como disponível, né, lá nos formulários. Então ele já está sendo criado aqui, né? Ele está como auto create form, o nosso formulário lá nas opções do projeto. Vamos ver, né? Digitando números, beleza. Digitando a vírgula, não, né? Então vírgula já não pegou. Mas letras também não está pegando. Estou digitando algumas letras aqui e não está registrando, tá? Vamos tentar o seguinte, né? Eu vou tentar fazer uma gambia aqui, vamos ver se vai funcionar. Eu acho que deve funcionar, né? Vou colocar a vírgula entre aspas aqui. Então, número, vírgula, número, pronto. Está resolvido o nosso problema, né? A partir de agora, o nosso edit recebe apenas... né? Ah, detalhe importante. Falta para a gente pensar na questão do apagar, sabe? O nosso backspace, né? Falta pensar na questão do nosso apagar ali, né? Senão eu digito o valor e eu não consigo apagar, né? Vamos pensar como é que eu vou fazer o backspace aqui. Além da vírgula, será que ele vai reconhecer o nosso VK? VK back, né? Se eu não me engano. E aí joga para char. Pronto, olha lá, ó. O backspace está funcionando, a vírgula está funcionando, né?
Show de bola. Só ajustar o tamanho do formulário que eu zoei aquela hora para poder colocar o dbEdit do campo, né? Na que eu estava explicando que não era possível. E deixar ele como available, né? Então é o que a gente está fazendo. Ó. Verifica se o intervalo não está entre 0 a 9, ou a vírgula, ou então a tecla backspace, que é o que apaga o nosso texto, né? Se não estiver, ele simplesmente ignora essa tecla, evitando assim que ela seja usada no nosso edit, tá? Legal, vamos ajustar o tamanho aqui. Beleza. Vamos definir ele como disponível, né? Então vai lá em Options, Forms, seleciona ele e joga ele para a lista dos disponíveis, né? Available Forms. E vamos fazer a programação para mostrar, né? Então aqui no escolher cliente já está, bom, já está mostrando, né? Falta fazer aquela programação do fechar, né? Na verdade, então. Lembra que os eventos, os formulários MD Child, né? Tem aquela questão do fechar lá. A gente faz o action como CA free, né? Se não me engano. E faz o self igual a new, né? Para não ter problema com o nosso fechar. Vamos testar, né, pessoal? Vamos ver se vai registrar valores aí. Para a gente poder testar certinho, eu vou abrir aqui o MySQL. Vou abrir o data módulo, né? E vou fazer um select asterisco from CA conta, né? Então vou colocar o /g para ficar mais legível, né? Então olha só, o saldo atual é são de R$20. Tá marcado aqui, ó, né? Vamos lá buscar o João José da Silva e fazer um depósito para a conta dele, né? Vamos depositar mais 20. Opa! Eu fiquei tão empolgado com a programação do Edit que eu até esqueci desse detalhe, né? Uma coisa importante que eu tenho para falar para vocês, né? Agora que começa a ficar mais interessante a parte com o banco de dados, tá? O que acontece? A gente está trabalhando com query, né? Quando a gente trabalha com table, a parte de alterar os dados, seja para alterar, ou seja para excluir, ou seja para cadastrar uma informação, né? Isso é automático, porque ele vai pegar a tabela como um todo, ele só busca a informação de uma tabela. Ele busca toda a informação dessa tabela. Então o Delphi já gerencia tudo isso para a gente, né? De forma fácil lá, a gente não precisa nem se preocupar com isso, que ele já gerencia tudo isso. Ele já identifica o que é chave primária, o que não é chave primária, o que pode ser chave estrangeira. Ele identifica tudo isso para a gente aí, né? E agiliza o processo, tá? Quando a gente trabalha com query, a gente tem aquela questão da flexibilidade. A gente consegue fazer a consulta da forma que a gente quiser, né? Através do nosso SQL que eu expliquei para vocês na aula anterior. Tá aqui, ó, bonitinho, funcionando uma consulta relacionada, né? Olha aqui, são duas tabelas que a gente está trabalhando, C cliente e CO conta, né? E aqui está a regra do relacionamento das tabelas, tá certo? Então o que acontece? Como a gente está trabalhando com uma query e essa consulta, né, é relacionada, tem duas tabelas, ou pode ter 2, 3, 4, 200 tabelas diferentes, né? Não tem como o Delphi adivinhar para a gente como que ele vai cadastrar os dados ou como que ele vai alterar os dados. Não tem como ele adivinhar para a gente qual campo a gente vai passar valor e fazer o cadastro, tá? Para isso, né, para resolver esse problema, o que a gente tem? Lá na aba else, a gente tem aqui o componente update SQL, ó. Então, se eu quiser fazer uma query que seja só de consulta, ótimo, eu só coloco a minha query e configuro o SQL. Vou conseguir buscar os dados da tabela, ou melhor, das tabelas, né, relacionadas lá, e vou conseguir mostrar num grid,
ou então num formulário com dbEdit e assim por diante, tá? Mas se eu quiser dar a capacidade dessa query poder alterar os dados, excluir os dados e cadastrar novos dados, eu vou ter que usar em comunhão com ela aqui, junto com ela, eu vou ter que usar um update SQL, porque ele vai ter os comandos necessários para poder fazer essas ações. Então eu coloco um update SQL, vou renomear ele aqui para upd cliente, né? Esse vai ser o nome dele aqui. Observe o que a gente tem, ó, delete SQL, insert SQL, modify SQL. Então aqui vocês vão usar aqueles comandinhos das aulas de banco de dados que vocês praticaram o semestre inteiro, né? Ou melhor, né, no caso do integrado, praticaram o ano inteiro, né? Só no caso dos modulares, que foi o semestre, né? Então aqui vocês vão cadastrar o comando delete necessário para excluir o dado dessa query, né? Aqui vocês vão cadastrar o comando insert necessário para excluir o dado dessa query, e o modify, né, vai ser o update necessário para alterar os dados nessa query, tá? Como é que a gente pode fazer? Ou eu venho aqui mesmo, né, e clico nos pontinhos e digito os comandos, tá? Por exemplo, eu posso fazer aqui um insert into co conta values, né, e colocar aqui os valores, né, passar os valores aqui, tá? A mesma coisa para o delete, eu posso fazer um delete from cliente where cid igual, né, alguma coisa, tá certo? Essa é uma opção, né? Ou então eu faço o quê? Eu dou um clique duplo aqui, ó, que ele vai abrir a nossa janelinha de edição que facilita a nossa vida, tá? Mas eu só consigo editar por aqui se antes eu estabelecer a ligação entre query e o update. Então como é que eu faço para estabelecer essa ligação? Como é que eu digo que esse update pertence a essa query? Simples, eu seleciono a query e procuro pela propriedade update object. Tá aqui, ó. E aí eu configuro ele, ó, pego o upd cliente. Beleza, né? Dou um clique duplo agora, ele já reconheceu as duas tabelas que a minha query está trabalhando, ó. Cliente e conta, né? Legal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou determinar quem é a chave primária. Eu posso vir aqui e fazer edição direta para modify, insert e delete, igual a gente faria por aqui, tá? Ou então, no meu caso, né, a gente pode estar pedindo para ele gerar para a gente, né? Isso daqui muitas vezes resolve o nosso problema de forma rápida e fácil. Mas a gente precisa saber trabalhar com os comandos SQL ainda, porque isso aqui não faz milagre, tá? Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou definir qual vai ser a tabela que vai sofrer tudo isso. Vai sofrer o cadastro, vai sofrer a alteração e a exclusão dos dados. Nesse caso, interessa para a gente vai ser só a alteração, cadastro, exclusão, não, né? Então eu vou pegar aqui, eu vou fazer alteração na tabela de cliente? Não, eu vou fazer a operação na tabela de conta, porque é a tabela de conta que tem um saldo. Então seleciono a tabela de conta, né? Determino qual dos campos aqui vai ser chave. Então o campo chave é o CO cliente. Ah, eu posso ter mais de um? Posso, eu posso sair marcando usando Ctrl ou Shift, né? Tanto faz. Mas nesse caso só tem um campo chave, que é o CO cliente. Ele usa o campo chave para poder identificar o registro, né? Vocês já sabem a teoria de chave primária e chave estrangeira lá nas aulas de banco de dados, tá? Aqui eu escolho quais são os campos que podem ser editados. Nesse caso, só tem um campo que vai poder ser editado, que é o saldo, tá? Se eu quisesse poder permitir a alteração de todos os dados da conta, né? Eu poderia marcar por aqui, tá? Poderia sair marcando todos os demais, né? Mas nesse caso, só o que vai ser alterado aqui vai ser o saldo mesmo, né? Data de criação não vai ser mexido, data inativo não vai ser mexido, data de uma compra também não vai ser mexido, ativo também não. Então, campo-chave, apenas a chave primária, que também é estrangeira nesse caso. Campo de alteração, apenas o saldo. Gerar SQL. Pronto, ele já gerou o delete para a gente, já gerou o insert e já gerou o modify, né? Nesse caso, o que interessa para a gente é apenas o modify.
Então, por segurança, para garantir de que a pessoa não consiga cadastrar uma nova conta ou excluir a conta existente, eu vou apagar isso aqui do insert e eu vou apagar isso daqui do delete. Vou deixar só um modify configurado certinho. Olha o que ele está fazendo. Ó. Update é o comando de alteração de registro. Vocês aprenderam as aulas de banco de dados. CO conta é o nome da tabela. Set, nome do campo que a gente escolheu para alterar, que é o CO saldo, igual, né? 2 pontos CO saldo. O que é esse 2 pontos CO saldo? Isso daqui é um parâmetro. Tá? A gente vai estar vendo essa questão dos parâmetros mais para frente na parte de carry, quando a gente começar a ver umas carries mais bem elaboradas, mais completas aí. Mas basicamente o parâmetro serve para passar valor de fora para dentro, né? Então vai passar valor da nossa programação em Delphi para o comando SQL que vai ser enviado para o banco de dados, tá? Assim como esse daqui também é um parâmetro, ó, 2 pontos ou de CO cliente, tá certo? Então, ok, está configurado, né? Então antes não funcionou o nosso edit e o nosso post. Por quê, né? Não funcionou isso antes isso daqui. Por quê? Porque o nosso Zeus simplesmente não sabia como alterar esse dado, porque a gente está trabalhando com carry. E ele precisa dos comandos, e os comandos vão ser passados com o update, né? O update SQL aí, tá certo? Vai ser passado com esse comando update aqui, tá certo? Então, vamos testar de novo agora, né? Só para confirmar com vocês, olha lá, o saldo continua em 20, né? Novo depósito, vou depositar mais 20. Observa que aparentemente não aconteceu nada. Será, né? Vamos fazer a consulta de novo. Opa, realmente não aconteceu nada, né? Eu acho que eu já sei qual é. Eu acho que eu já sei qual é. Esses Zeus tem uma coisinha nova, essa versão nova aqui. Vamos ver se é uma questão de propriedade. Update change, beleza. Eu acho que eu já sei. Cache ela. M Cantina, ZQR cliente. .apply updates, tá? Isso daqui, pessoal, é um recurso novo das versões mais recentes dos Zeus, né? Que não tinha nas versões mais antigas, tá? De uns tempos para cá, o Zeus passou a trabalhar nessa parte de carries com transações, né? Então, uma espécie de transação, né? Igual existe para banco de dados aí, né? Aquela questão do commit, rollback, né? Então, o apply update seria mais equivalente a realizar um commit, né, numa transação. Então, ele fica fazendo as alterações em memória, né, e só não adianta você fazer o post, porque quando você faz o post, ele vai estar salvando localmente na memória do computador. Quando você faz o apply updates, ele salva essas alterações da memória no banco, tá? É coisa que não tinha na versão mais antiga do Zeus, né? Mas então, apply updates, né? Vamos fazer o teste de novo, né? Depositei 2. Opa, ainda tem mais alguma coisinha, né? Vamos ver então. Se a gente já está fazendo um apply updates, beleza, né? E ainda não foi, provavelmente o problema vai estar aqui, né? Vamos ver o que está de errado. CO saldo está certo, 2 pontos CO saldo, conta CO conta. Ó, claro, né? Aqui é a questão da nossa chave primária. Ele vai identificar o registro através da chave primária, que nesse caso também é estrangeira. Ele está buscando o valor da chave vindo de CO
cliente, que é a chave estrangeira da tabela CO conta e primária ao mesmo tempo. Só que na nossa consulta da query, lá no SQL, a gente não está buscando pelo CO cliente, que é a chave estrangeira. A gente tem o C e D, que é a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa. Então, para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar buscar a chave primária e estrangeira de conta, que é o que a gente está usando, né? Lembra de adicionar aqui, ó, co.co cliente, vírgula, né? co.co saldo, que é a nossa chave primária e estrangeira ao mesmo tempo, da tabela de conta, né? Agora sim, ele vai conseguir usar esse valor aqui, ó. Né? Por isso que ele não está conseguindo identificar o registro, né? Vamos lá, vamos testar. Vou jogar aqui mais um 20, né? Fiz o depósito. Pronto, tá aqui, ó. Novo saldo 40, né? O 20 anterior mais os 20 que eu depositei. Se eu quiser fazer mais um teste, eu posso jogar mais 5 aqui, ó. Vai ter que ir para 45, né? Olha lá, 45, né? Beleza, né? Só para finalizar, para ficar show de bola aí, né? Quando clicar em depositar, fecha o formulário. Quando clicar em cancelar, né? Fecha o formulário também. E começa com um edit selecionado, né? Só para ficar mais show de bola aí. Então vamos lá. De volta ao nosso formulário de depósito. Vamos configurar aqui, né? A questão da tabulação. Seleciona o formulário. Tab Order. Começando pelo painel 2 nesse caso, porque painel 1 tem os botões, ó, painel 2 tem o Edit. Começando pelo painel 2, né? E dentro do painel só tem o Edit, né? Então ele já vai pegar aqui na ordem, ó. Beleza, né? Depois que fez o depósito e aplicou as alterações, fecha. E se clicar em cancelar, né? Simplesmente fecha. Pronto, já está piscando ali. Mais 10, aperto o Enter ou clico em depositar, tanto faz, né? De 45 foi para 55, né? Show de bola aí. Ah, acabei de reparar, ó. Algumas pequenas mudanças são necessárias aqui, né? Ó. Aquela questão que a gente tinha feito com o modelo lista está faltando ser realizada aqui também, né? O usuário pode sair digitando as coisas aqui, isso não é bom, né? Então vamos marcar aquele row select, que já vai permitir a seleção da linha completa e já vai evitar, né, essa questão de entrar em modo de edição ali. Então, aqui no identificar cliente, né, seleciona o nosso DB Grid, propriedade options, e marca o nosso row select, né, seleção de linha, que automaticamente ele já vai tirar o editing aqui pra gente, né? Lembra da questão dos pequenos detalhes que fazem as diferenças, tá, pessoal? Olha lá, pronto, agora não é possível mais fazer edição, né? E ele seleciona a linha como um todo, tá? Então é isso, né? A parte que controla o saldo da conta aí tá feito, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.